Sou o professor Tamisi Rocha e a partir de hoje eu vou iniciar uma sequência de videoaulas, né, com relação aos conteúdos de física e matemática do ensino médio e superior, tá? Então, acompanhem, assistam e façam um ótimo proveito, tá bom? Antes de tudo, assinem o canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e façam com que essas informações importantes atinjam o maior número de pessoas possível. Beleza? Porque tudo aqui é feito com muito zelo e muito carinho. Ok, pessoal? Para começar, vamos falar sobre introdução à física, tá? Uma aula muito top, certo? Assistam, vocês vão aprender bastante coisa, certo? E mandem ver aí nos estudos. Qualquer dúvida, podem escrever nos comentários que eu irei respondê-los. Tá bom? Valeu! Bom, pessoal, sejam bem-vindos à aula de introdução à física. Nesta aula, vocês vão entender o que é a física, quais são os propósitos desta ciência, qual a relação entre física e matemática, como que o ser humano utiliza as ideias da física para tentar descrever os fenômenos físicos. E vocês vão ver que existe uma imensidão de coisas a se descobrir e a se estudar, beleza? Vocês vão ver como essa ciência ela é fantástica. Nós vamos passar pelo contexto histórico, vamos discutir lá dos homens primitivos, né? Como que foi essa construção até os dias atuais dessa ciência, ok? Então, só acompanhar aí os slides. Eu vou fazer essa aula em duas, tá? Essa é a primeira aula. Bom, aqui está o conteúdo programático que nós vamos ver. Introdução, o que é a física, evolução histórica, os ramos da física, física e matemática, métodos em física, sistema internacional de unidades, tá bom? Então, primeiro de tudo, né? Por que se estudar física? Essa é a grande pergunta. Porque a física, ela vai tentar explicar os fenômenos naturais, pelo menos em sua forma inicial. Muito mais para frente, essa definição de que física é estudar a natureza, estudar fenômenos físicos, ela é um pouco, digamos assim, defasada, não errada, mas você pode completar melhor, tá bom? Mas lá no início, né, quando o homem era primitivo, né, os povos antigos, existia uma tendência natural de entender o universo que cercava esses povos, certo? Por que eu ouço som? Por que é dia? Por que é noite? Sabe? Por que eu enxergo? Enfim, existem uma série de questionamentos que os povos tentaram explicar, utilizando inicialmente filosofia, e que mais tarde a gente vai ver que a filosofia ela acaba se desmembrando, e um desses desmembramentos aí é a física, tá? Devido à sua natureza epistemológica. Beleza? Então, inicialmente, tentar entender o universo que cercava a humanidade. Tá? E aí, o homem ele sempre foi questionador, né? Ele sempre teve esse diferencial em relação aos outros animais, né? Essa vontade de questionar, de entender as coisas, tá? E isso são raízes antigas, né? Bom, e a física,
ela é uma palavra, vem de uma palavra de origem grega, né? Que significa natureza. Então a física é a ciência que estuda a natureza, certo? E o que é natureza? Natureza é tudo aquilo que nos cerca. São os fenômenos naturais, é uma tempestade, é algo que eu enxergo, é um corpo que está em equilíbrio. Tudo isso é natureza, eletricidade, certo? Que são fenômenos naturais. E os corpos que estão fora do planeta, né? Os objetos astrofísicos, como estrelas, planetas, ok? Mas aí a gente já parte para uma coisa mais ampla, que é o universo, tá? Que vai dar, digamos assim, um incremento nessa definição inicial da física, tá bom? E olha, estudar a natureza não é uma coisa fácil, certo? As leis naturais, as leis que regem o nosso universo são leis muito complicadas de se entender. O homem vem tentando entender aí há pelo menos 60 mil anos, né? Vamos botar assim. E nós estamos ainda tentando entender, né? E veja que tudo que nós construímos em termos de tecnologia foi relativo a toda essa história aí, de 60 mil anos até os dias atuais, tá? E foi graças ao entendimento dos fenômenos físicos que a humanidade ela vem avançando bastante, né, ao longo do tempo. Bom, então, já que nós estamos falando de antiguidade, estamos falando de entendimento da natureza, vamos passear um pouquinho pela história. Vamos fazer agora aqui uma aula multidisciplinar, interdisciplinar, tá? E vocês vão ver que tem tudo a ver, né, com a história, a evolução da física, tá bom? Então vamos lá. As primeiras descobertas em física ocorreram na pré-história, como uma tentativa de resolver problemas práticos ou facilitar as tarefas do ser humano. Então, observem aí na figura, né? Esses povos primitivos, eles eram nômades, eles não se organizavam em sociedade, digamos assim, né? Como ocorre, né? E para sobreviver, eles caçavam. E eles perceberam que se apontar, se ele pegar uma estaca e afinar uma das extremidades da estaca, ele percebe que haverá mais facilidade em perfurar a carne do animal, certo? E existe um conceito aí por trás disso, que obviamente eles não sabiam, né? Eles eram extremamente primitivos, mas por tentativa e erro, né, eles perceberam que se afiasse a penetração na carne era bem mais fácil. Por quê? Porque existe o conceito de pressão na ponta aí dessa lança, certo? Física. Olha lá. Aí a gente tem, né, os homens das cavernas, né? O que é que nós vemos aí de muito importante foi a descoberta do fogo. Gente, a descoberta do fogo foi uma das maiores descobertas da humanidade. Que eles atritavam, certo? Determinados objetos e eles pegavam folhas secas de árvores, né? E pegavam um palitozinho, né? E ficava atritando esse palito. Até que as folhas secas pegavam fogo. Mas olha, para eles descobrirem isso, não foi uma coisa simples. Se vocês tentarem fazer isso daí, vocês vão ver que não é simples fazer fogo dessa maneira. Então, isso levou muito tempo para eles descobrirem, tá? E graças à descoberta do fogo, é que os primitivos puderam se aquecer, porque aqueles que moravam em locais
cujas temperaturas eram muito baixas, tendiam a morrer de frio, tá? Então o fogo ele vem para preservar a vida desses primitivos, para trazer a esses primitivos uma temperatura ideal para que eles possam continuar a vida deles, certo? Então, nós temos conceitos aí, ó, como força de atrito, calor, energia, temperatura, certo? E aí, né, nessa charge aí, nós vemos a invenção da roda, né? E fica bem claro que, devido às dificuldades do dia a dia, né, eles perceberam que uma roda quadrada não é uma boa ideia para você transportar objetos. E aí alguém teve a ideia de aparar, né, os vértices e deixar num formato mais circular. E eles perceberam que fazendo isso, o esforço que o homem fazia para carregar esses pesos era bem menor. E isso facilitou bastante o trabalho deles, tá? Então, a invenção da roda tá aí, mais uma prática, né, da física. Mas tudo isso, gente, ó, esse pessoal não sabia o que era física, tá? Isso aí a gente tá falando de coisas primitivas, tá? Eu só tô apenas mostrando que essa vivência que eles tinham e essas formas de tentativa e erro era que fazia o homem se desenvolver cognitivamente falando e acharem soluções mais viáveis para as dificuldades do dia a dia, que eram muitas, tá bom? E essas dificuldades, essas soluções, perdão, utilizavam os conceitos da física. Viu só como ela é importante? Olha a outra grande descoberta, pessoal. A invenção da escrita, tá? E essa charge ela é bem legal, né? Porque alguém começa a escrever uma série de símbolos e aí ele diz, olha, acabo de inventar uma coisa aqui que é chamada escrita. E aí o leigo, né, a pessoa que não está entendendo nada, pergunta, e o que é que está escrito aí? Aí ele responde, não sei ainda, sou analfabeto. Tá? A invenção da escrita ela ocorre por volta de 3.000 anos antes de Cristo e foi um grande impulso ao conhecimento humano, tornando possível o registro das informações para as gerações futuras. Olha só que bacana, né? Porque veja, você tem uma geração de pessoas. Nessa época, vamos supor que não existia a escrita, não existia nada para você documentar. Então veja, o que essa geração descobria, muitas vezes não era passada para as próximas gerações, porque não existia documento, entende? Então, de certa forma, o conhecimento ele tinha essa dificuldade de se propagar de gerações para gerações por conta dessa falta de registro. E para você ter um registro, você precisa ter um código. Você precisa ter uma escrita. Percebem? E aí, por meio da escrita, é que o conhecimento ele começou a se propagar de uma forma mais ampla. Porque essa geração que morria deixava algum legado para uma próxima geração que acessavam os registros e davam continuidade, né? E assim o homem ele foi evoluindo, tá? Então, olha, importantíssimo a invenção da escrita. Eles perceberam que é preciso sim ter um código para poder registrar as descobertas para passar aí para as próximas gerações e também para se comunicar, né? Com os outros povos, pessoas, enfim. Bom, percebam, né, que com o uso de conhecimentos físicos, alguns monumentos foram construídos, né? Então nós temos aí
na figura à esquerda, nós temos o Coliseu, que já foi no Império Romano, né? E para quem não sabe o que é o Coliseu era uma grande arena onde os imperadores e as pessoas assistiam aos gladiadores batalhando nessa arena entre si, ou às vezes com animais ferozes, né, como leões e tal. E o Império Romano, ele era um império muito sangrento, né, digamos assim. E muitos morriam nessas arenas. Os escravos, eles viviam para treinar e se tornarem gladiadores, tá? Para que em algum momento eles fossem se apresentar na arena lutando contra algum outro gladiador. Então esse era o objetivo, né? Digamos, era o que se almejava esses escravos, né? Eles queriam se tornarem gladiadores para se apresentar e se tornarem famosos, tá? Essa era a grande motivação deles. Mas percebam que essa arquitetura ela só é possível acontecer devido, eu não diria ao conhecimento da física nesse momento aí da história, mas isso só está em pé porque existe física aí. Existe muita questão ligada a equilíbrio dos corpos, a dimensionamento de matéria-prima, de tijolos e etc, etc, tá? E essa estrutura ela se mantém erguida até os dias atuais, certo? Coisas que datam aí, né, um pouco antes do nascimento de Jesus Cristo, né? E vai se perpetuando até 90, 100 anos após o nascimento de Cristo. Do lado direito, nós temos as pirâmides de Gizé, né? Vocês podem ver aquelas estruturas gigantescas que estão por trás dessa figura aí que é chamada de esfinge, tá? E olha, os egípcios eles eram povos muito antigos, né? Olha, viveram 2630 a 2611 antes de Cristo, né? Então, não, na verdade eles viveram mais, né? Acredito que seja o período da construção das pirâmides. Enfim. Então, o faraó, que era digamos, o rei, né, o deus, vamos dizer assim, ele, em sua vida, né, ele fazia com que as pessoas construíssem essas grandes estruturas, né, que seria, digamos, um presente a esses faraós. Muitas vezes levava-se uma vida inteira para erguer uma pirâmide dessas, tá bom? Ok, então o que é que acontece aqui? Bom, desde a Grécia Antiga, a filosofia ela foi tomando corpo, porque a filosofia fazia com que os gregos pensassem um pouco além da caixinha, sabe? Tentasse explicar fenômenos naturais, né, utilizando a razão, certo? E para isso existiam filósofos, eram mestres, digamos assim, chamados de filósofos, que se reunia com seus discípulos para passar conhecimento sobre o mundo, sobre o universo, né, sobre os fenômenos naturais, ok? E a filosofia ela desempenhou um papel muito importante, né, por volta de 600 anos antes de Cristo, tá bom? E ela nasce exatamente devido a essa tentativa de querer explicar tudo por meio da razão. Bom, agora nós vamos comentar um pouco sobre alguns filósofos e cientistas importantes para o desenvolvimento da física, tá?
Bom, o mais antigo, né, o Aristóteles, ele teve uma grande importância para, digamos assim, o início, né, da física. Lembrem-se, nessa época tudo era filosofia, todo conhecimento estava agregado a uma área de conhecimento chamada filosofia. Beleza? Não existia física, não existia química separado, tá? Então Aristóteles, ó, ele foi o filósofo grego que mais contribuiu com o desenvolvimento da física. Ele tem uma obra muito extensa, tá? E ele se tornou, né, um marco para a física. Por quê? Ó? Porque na obra dele, ele trabalhava essa questão do raciocínio lógico, certo? Né? Como vocês podem ver, né? Obras que tinham bom senso e lógica. Só que, claro, eram abstratas, certo? E essa abstração foi que com o tempo forçou o surgimento da física. Porque faltava comprovar, sabe? Que determinado conhecimento era verdade. Entende, pessoal? E de que forma, né? De que forma o pessoal precisava fazer para provar? Eram provas experimentais. E a filosofia, ela trabalha no campo das ideias. Por isso, houve aí uma certa divergência, tá? Então, muito das ideias do Aristóteles estavam equivocadas. Por quê? Porque existia realmente essa dificuldade de comprovar experimentalmente aquilo que ele propunha. Ok? Então tá aí uma frase dele, né? Onde ele fala que todos os homens desejam naturalmente saber. Sim, né? E esse desejo natural, ele é antigo, tá? Muito mais antigo do que ele. Como vocês viram lá, né? Desde os primitivos, né? Bom, um pouco mais tarde, surge um cara chamado Ptolomeu. E o Ptolomeu, ele era, assim, um cara extremamente multidisciplinar. Ele era filósofo, matemático, astrônomo, astrólogo, geógrafo, cartógrafo, músico, né? Musicista, ou músico, perdão. E ele teve uma grande importância, que foi em estudar a mecânica celeste. Seria, digamos, a primeira pessoa a tentar estudar o movimento dos astros, o movimento dos planetas. Ok? E para isso, né, ele propôs um modelo que a gente vai ver mais tarde que era um modelo totalmente fajuto, né? Totalmente falso, que era o modelo geocêntrico, aonde ele admitia que a Terra seria o centro do universo e que tudo giraria em torno do planeta Terra. Ou seja, os planetas, Marte, Júpiter, Saturno, Vênus, né, Urano, Netuno e até o Sol, tudo girava em torno da Terra, tá? Só que não foi simplesmente, eu acho que é assim, então eu vou bater o martelo e pronto, e é desse jeito. Não, isso foi baseado também em observações, observações dos planetas no céu, porque os antigos, um dos hobbies deles, digamos assim, era contemplar os céus noturnos, porque eram céus maravilhosos. Não é como esse que nós vemos. Gente, vamos lá, é o mesmo céu, né? Mas como as cidades possuem muita luminosidade, essa luminosidade acaba ofuscando o brilho de muitas estrelas no céu. E aí a gente vê poucas estrelas. Nessa época, você não tinha essa poluição luminosa, digamos assim. Então o céu era uma coisa, era um espetáculo, tá? E dali
os antigos começavam a imaginar figuras, né, sendo formadas, né, que aí já se entra no campo da astrologia, a parte dos signos do zodíaco e tal, né? Porque eles pegavam um grupo de estrelas, uma constelação e faziam alguns alinhamentos, né, mentais e dava, sei lá, um desenho parecido com um leão, parecido com um escorpião, enfim. E aí eles foram batizando, né, de constelações. Eles foram dando nomes, né, a essas constelações, tá? Então, para poder justificar determinados comportamentos que não eram previstos de movimento planetário, ele propôs o modelo dos epiciclos, tá? E, ora, foi um modelo inquestionável até o século XVI. Eu estou falando do século I, né, até o século XVI. Olha só quanto de conhecimento nós perdemos, tá? Esse modelo geocêntrico, ele perdurou por muito, muito, muito tempo. Então tá aí uma representação do modelo geocêntrico, tá? A Terra no centro, então todos os outros objetos giram em torno da Terra, tá? E ao passo que eles giram em torno da Terra, eles também fazem movimentos circulares em cima do movimento de translação que eles já vêm fazendo, tá? E isso foi, assim, muito bem aceito. E aí ele propôs o tal do modelo geocêntrico, porque geo vem de terra e cêntrico vem de centro, ou seja, o centro é a Terra. E essa ideia, por sua vez, era uma ideia muito sedutora para a igreja. Admitir que a Terra é o centro, né? Que o homem é o centro do universo. Né? Então isso foi visto com bons olhos pela igreja. Tá? Por isso também que esse modelo se perpetuou por muitos séculos. Bom, mais para frente nós vamos para a Idade Média, né? Um sistema feudal. E aí, conhecido como Idade das Trevas, porque nessa época nós tínhamos um sistema em que o rei era uma figura quase que um deus, né, digamos assim. E você tinha a Igreja Católica ali também dominando, certo? E a Igreja Católica nessa época era muito cruel, tá? Ela cometia vários atos abusivos com as pessoas, tá? Claro, o professor de história vai detalhar isso com muito mais propriedade do que eu, tá bom? Mas nessa época era meio que proibido fazer ciência. Por quê? Porque qualquer tentativa relacionada à ciência era entendida como bruxaria, como algo negativo. E a igreja caçava essas pessoas e queimavam, matavam, né? Então, se alguém dominava as ervas, né, as plantas da natureza, né, ou seja, daquelas plantas se faziam extratos ou chás, né, que ajudavam a curar determinadas doenças. Isso era entendido como bruxaria. E muitas mulheres foram queimadas, né, por conta disso. O que na verdade consistia em um domínio, né, do mundo vegetal, em benefício mesmo às pessoas que adoeciam, né? E ver que até hoje nós tomamos chás, né? A gente tem uma dor de barriga, toma chá de boldo e tal, porque isso é uma coisa que vem de muito tempo, tá? E os remédios que nós tomamos, basicamente, são obtidos, são criados a partir de extratos de vegetais, tá? Então os vegetais têm um papel muito importante no tratamento de doenças, ok? Então a ciência praticamente não evoluiu nesse tempo aí, tá?
E foi lá no final da Idade Média que o negócio começou a ficar embaçado para a igreja, né? Porque surgiram alguns pensadores importantes que começaram a questionar a teoria geocêntrica. Um deles foi o Copérnico, né? Que viveu aí no século XVI. Ele desenvolveu uma teoria própria, né, sobre o movimento dos corpos, que era diferente daquela teoria que o Ptolomeu havia proposto, né? Ele também propôs um sistema orbital, certo? E olha aí agora a sacada, que não era a Terra que era o centro, era o Sol que era o centro, e que a Terra era mais um planeta, como todos os outros, que giravam em torno do Sol. E essa, né, foi a primeira tentativa de romper com o modelo de Ptolomeu, ou seja, com o modelo geocêntrico, tá? E foi o primeiro a propor agora o modelo heliocêntrico. Hélio vem de Sol, cêntrico vem de centro, ou seja, o Sol é o centro, tá? Olha, a igreja não entendeu isso com bons olhos, tá? E esse pessoal aí sofreu um pouquinho na mão da igreja, tá? Porque ia totalmente de encontro àquilo que enchia os olhos da igreja. Então tá aí uma frase do Copérnico, né? Como sentado em um trono real, o Sol governa a família de planetas que giram ao seu redor. Ou seja, a síntese do que ele estava propondo naquele momento, o modelo heliocêntrico. Um pouco mais adiante nós temos esse gênio chamado Johannes Kepler. Ele era um matemático excepcional. E ele trabalhava para um astrônomo chamado Tycho Brahe. O Tycho, ele era muito rico. Ele não era cientista. Era um cara que gostava de observar planetas, estrelas, tá? E fazer algumas anotações importantes acerca do movimento, né, desses planetas e etc. E o Kepler, ele era um matemático fenomenal. Ele trabalhava para o Tycho. Para vocês terem ideia, o Tycho construiu um observatório, tá? Só para ele poder estudar. Então é um cara muito rico, né? Então, com base nos experimentos do Tycho, né, nas anotações feitas pelo Tycho Brahe, após a sua morte, Johannes Kepler acessou os registros feitos pelo Tycho Brahe e tentou encontrar algum padrão matemático que justificasse o movimento dos planetas e que, consequentemente, rompesse de uma vez assim por todas com o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Porque esses caras aí estavam totalmente inspirados, né, com essa ideia de que o Sol é o centro, tá? E aí o Kepler, ele conseguiu encontrar padrões nas medidas feitas pelo Tycho e enunciou as famosas leis de Kepler, tá? Que é tema de uma aula futura da gente, tá bom? Ou seja, em suma, as leis de Kepler são as leis universais, tá, do movimento dos corpos celestes. Ok? Olha só o poder, né, e que descoberta o Kepler fez nessa época aí. Então, ó, as leis na natureza nada mais são que pensamentos matemáticos de Deus. Olha que frase interessante. Percebam, gente, que apesar desses caras fazerem ciência, eles eram religiosos, porque naquela época a religião era muito predominante. Eles não negavam a existência de Deus, mas eles queriam entender essa magia, né, dos fenômenos naturais, tá? E o Kepler, como um grande matemático, né, ele já faz uma extrapolação, né, de que as leis da natureza são pensamentos matemáticos de Deus. Tá bom? E aí,
né, contemporâneo aí a Kepler, nós temos o gênio Galileu Galilei, tá? Um cara famoso, que viveu aí no século 17, né? 16, 17. Então, o que foi que o Galileu fez? Ó, o Galileu, ele não era um cientista analítico. O que é um cientista analítico? É aquele cientista que trabalha com a parte teórica. O Galileu era um cara que gostava de fazer experimentos, tá? E isso não tornou ele menos importante do que os outros caras que eram mais cientistas, tá? E aí, ele sempre tinha um experimento para comprovar as suas argumentações, tá? E até mesmo corrigir determinados argumentos que já eram feitos desde a antiguidade, tá bom? Ele é conhecido como o pai da física moderna, né, experimental e da astronomia telescópica. Olha só, gente, o Galileu foi o primeiro cara que apontou um telescópio aos céus, tá? O primeiro a construir um telescópio e a fazer observações com o telescópio. Beleza? E quando ele apontou, né, nas suas observações, quando ele apontou para Júpiter, ele percebe que Júpiter é um planeta rodeado por 4 luas. Tá? Obviamente, hoje se sabe que são dezenas de luas, 60, por aí, são muitas luas, mas as luas mais evidentes eram 4, tá? Que eram chamadas de luas galileanas, em homenagem ao seu nome, e claro, ele foi quem descobriu, né, a existência dessas luas. E aí, gente, ó, se o negócio já estava praticamente ruim para a igreja, no tocante ao modelo geocêntrico, com essas observações do Galileu é que, sabe, acabou. O modelo geocêntrico não é o modelo correto para se descrever a mecânica celeste. Tá bom? O que ele diz, né? Matemática é o alfabeto que Deus usou para descrever o universo. Tá? É mais um que não nega a existência de Deus e que apoia a questão da matemática, tá? Para a descrição dos fenômenos físicos. E agora, talvez o maior gênio da humanidade, né, considerado por muitos físicos, o Sir Isaac Newton, tá? O Newton, ele era um cara fenomenal que formulou as leis da mecânica clássica, tá? Que também vai ser tema para aulas futuras. As leis de Newton, certo? Foi o cara que criou o cálculo diferencial, o prisma óptico, ou seja, a primeira vez que se conseguiu separar a luz branca do Sol em 7 cores, usando um prisma, tá? Ou seja, o princípio da espectroscopia que é praticada hoje na astronomia, na química, que é estudar os espectros dos elementos químicos, o princípio começou aí com Newton, tá? Ele trabalhou com óptica também, né? Criando, como vocês podem ver, relógios, óculos, telescópio. Ele aperfeiçoou o telescópio do Galileu, né? Criou o microscópio. Então, o cara era fantástico, né? E aí o que ele fala, né? O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é o oceano. Beleza. Mais tarde, nós vamos ter uma revolução muito importante na humanidade, que foi a Revolução Industrial, tá? Tema que o professor de História vai debater com mais propriedade, certo? Mas a Revolução Industrial, né, foi uma época em que se começou a fazer produtos em larga escala, utilizando máquinas, claro, com auxílio também do homem, né? Porque até então
o homem fazia tudo, né? E aí, quando o homem começou a se aperfeiçoar, né, com os conhecimentos da física, da química, né, começou-se a fazer os primeiros motores a vapor, né, barcos a vapor, né, máquinas que ajudavam bastante ao homem a produzir em larga escala, por isso que é chamado de Revolução Industrial. Tá? E nessa época aí, nós tínhamos duas áreas da física que estavam bombando, que era a termodinâmica e o eletromagnetismo. Tá? A termodinâmica lida com processos dinâmicos envolvendo temperatura, né, de gases, por exemplo, né? Ou seja, foi a partir daí que os motores a vapor surgiram, barcos a vapor, tá? Os primeiros motores térmicos, né? E o eletromagnetismo, que foi também a ciência que começou a estudar os fenômenos elétricos e magnéticos, tá bom? Que é, né, digamos, a base da nossa sociedade, né? Nós não vivemos sem energia elétrica, né? Então, as pesquisas já começavam a tomar corpo nessa época aí, no século XVIII. Ok. No finalzinho aí do século XIX, aparece um outro grande gênio que é pouco mencionado, tá? Mas que provocou um alvoroço muito grande na ciência, tá? Porque na área do eletromagnetismo já se tinha muita pesquisa sendo feita e muitas descobertas interessantes, tá? E aí o James Clerk Maxwell, ele conseguiu compilar a teoria eletromagnética em 4 equações. São equações complexas, não são equações ainda para o entendimento de vocês, apenas para o entendimento de quem vai fazer um curso de física, né, no ensino superior, porque requer uma matemática mais sofisticada, tá? Então, ele resolve o eletromagnetismo em 4 equações. Isso é um grande feito, certo? Ele também trabalhou com termodinâmica, né, estudando a teoria cinética de gases, certo? E o trabalho dele do eletromagnetismo foi a base da relatividade restrita que o Einstein vai propor logo após, né? Ou seja, no início do século XX, no século passado. Tá bom? Então, vamos ver a frase do Maxwell. Somente um principiante que não sabe nada sobre ciência diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estudar a ciência, ela certamente o levará para o mais perto de Deus. Eu acho essa frase magnífica. Porque veja, um físico do escalão do Maxwell, né, com tanta inteligência, né, com tanta sabedoria científica, ainda assim ele não nega a existência de Deus, tá? Eu também não nego a existência de Deus, tá? Eu acho sim que todas as leis do universo é uma arquitetura criada por uma fonte criadora divina e que nós estamos tentando entender o funcionamento desse universo. Percebem? Utilizando a ciência materialista, que é essa ciência que nós praticamos, que utiliza a matemática para entender os fenômenos do universo, tá? Legal, e aí, ó, surge outro grande gênio. Alguns dizem que foi o maior de todos. Outros dizem que não. Então tem um pessoal que defende o Newton e tem outro pessoal que defende o Einstein, tá? Mas o fato é que ambos foram extremamente geniais, tá? Ele cria a teoria da relatividade no início do século XX, primeiro em 1905, depois em 1916, com relatividade geral, tá? E a teoria da relatividade, ela rompe com qualquer ideia que para nós eram ideias consideradas verdades absolutas, e ele mostra
que não, como por exemplo, o tempo ele não é absoluto, ele não é o mesmo para mim, não é o mesmo para você, não é o mesmo para nenhum corpo. O tempo ele é relativo, tá? Existe a equivalência entre massa e energia, né, que ele descobre, o E igual a mc ao quadrado, que é aquela formulazinha que você está vendo ali atrás da foto lá do Einstein, que é uma fórmula extremamente famosa, tá? Ele contribui também com o início da mecânica quântica, né, na descoberta do efeito fotoelétrico, enfim. E o Einstein, ele era um cara que gostava bastante de fazer frases assim espetaculares, né? Frases de muita sabedoria, né? Então eu coloquei aí uma delas. Ó, minhas ideias levaram as pessoas a reexaminarem a física de Newton. Naturalmente, alguém um dia irá reexaminar as minhas próprias ideias. Se isto não acontecer, haverá uma falha grosseira em algum lugar. Olha só que humildade, né? Porque veja, as leis de Newton eram consideradas assim leis insuperáveis, né? Leis definitivas. E Einstein mostrou que existe uma limitação nas leis de Newton. E aí ele complementa as leis de Newton com a relatividade. Ao passo que ele também pensa que alguém um dia irá questionar a teoria da relatividade. Por quê? Porque deve haver alguma lacuna. E quanto mais lacunas são descobertas, maior é o conhecimento da humanidade e maior é a evolução da humanidade. Assim a ciência vem fazendo ao longo de todos esses milênios aí. Ok? Bom, vivendo na mesma época do Einstein, né, nós temos este grande cientista chamado Niels Bohr, né, que aperfeiçoou o modelo atômico. É claro, né, gente, que paralelo a esses séculos, né, tipo século 17, 18, 19, né, já se tinha essa ideia do átomo, né, para explicar o que existia de menor na matéria, tá? Então a gente tinha aí, né, o Dalton, o Thomson, o Rutherford, pessoas que propunham modelos para explicar essas menores unidades que formam a matéria, né? Então o Bohr ele fecha com o modelo que ele, claro, batiza como o modelo de Bohr. E uma coisa interessante é que Bohr ele era aluno do Rutherford. O Rutherford propõe aquele modelo planetário que vocês vão ver na química, né? Mas o Bohr ele dá um ajuste, né? Ele dá uma mexida na teoria do Rutherford sobre o modelo atômico e fica o modelo de Bohr. E ele foi um dos precursores da teoria quântica. Então, no início do século XX, a física estava explodindo em duas grandes áreas, que era a relatividade e a mecânica quântica, que vamos considerar agora como sendo os dois pilares da física, tá? E a mecânica quântica é uma mecânica totalmente diferente de tudo que vocês já viram, tá? Totalmente diferente da mecânica clássica de Newton. Então, o universo no seu mundo microscópico, ou seja, dominado pelo mundo das partículas atômicas, subatômicas, as leis que regem o movimento, né, dessas partículas, né, a questão orbital dos elétrons em torno dos núcleos atômicos, são totalmente diferentes das leis de Newton. Então você não pode aplicar mecânica clássica nesse nível, tá, microscópico. Aí a gente usa a mecânica quântica, que foi uma teoria que foi muito, digamos assim, não foi bem aceita no início, porque é uma teoria que se baseia em probabilidades, tá? Mas que com o tempo, alguns cientistas mostraram que cada vez mais os resultados obtidos com a mecânica quântica eram resultados muito bons, e essa teoria ela ficou realmente consolidada, tá? Como um pilar da física, tá? Einstein, apesar dele ter contribuído
no início da mecânica quântica, né, com a questão do efeito fotoelétrico, o que lhe rendeu o prêmio Nobel não foi nem a relatividade que rendeu o prêmio Nobel, foi o efeito fotoelétrico, tá? Que é um efeito quântico. Einstein odiava essa ideia de física quântica, porque para ele as coisas no universo eram exatas. E a mecânica quântica ela vem com uma proposta de probabilidade, tá? E aí isso era, digamos, extremamente ofensivo, né, para físicos como Einstein, que tinha ainda aquela ideia da exatidão. Olha o que o Bohr falou. Se a mecânica quântica não te assustou, você não entendeu nada. Realmente, gente, é uma teoria muito difícil, né, de compreender, porque existem coisas que acontecem na teoria quântica que a gente diz, como que isso é possível? Tá? Então, nas aulas futuras de mecânica quântica, a gente vai comentar algumas coisas sobre a teoria quântica. E aí, né, começa o duelo, né, o duelo entre Bohr e Einstein. Eles viviam se duelando, mas de que forma? Por meio de frases, né? Então Einstein fala, Deus não joga dados com o universo. O que ele quis dizer com isso? Que as leis do universo não podem ser probabilísticas, ela tem que ser exata. Porque dado lembra o quê? Probabilidade, né? Não é isso? Qual a probabilidade de no lançamento de um dado eu tirar o número 5? Né? Cair a face com o número 5. Tudo isso é probabilidade. Aí o Bohr responde, né? Einstein, pare de dizer a Deus o que ele tem de fazer. Einstein fala, eu gosto de pensar que a Lua está lá, mesmo quando não estou olhando para ela. Você não está pensando, você está sendo lógico. Então, existia essa briga, né, digamos assim, e infelizmente o Einstein perdeu nessa. Apesar de ter sido um cara muito brilhante, usar muita abstração para formular a teoria dele, a relatividade, nessa luta aí, nessa guerra, ele perdeu. Infelizmente ele morreu sem acreditar na mecânica quântica, e a mecânica quântica hoje é um fato. Hoje nós temos várias tecnologias que utilizam a mecânica quântica, tá? Até computadores quânticos, que vai ser a próxima grande revolução na informática, o pessoal já está fazendo, tá? Então não é uma teoria mentirosa. E nos dias de hoje, né, física contemporânea, baseado bastante na física moderna, né, que é relatividade mecânica quântica, né, que vai estudar, né, o átomo, vai também aprender a manipular a radioatividade, que foi outra grande descoberta no início do século, com a Marie Curie, o casal Curie, né, Pierre e Marie Curie. A descoberta do laser. E assim, a descoberta do laser ela permite um avanço muito grande na medicina, né? Como por exemplo, você tirar cálculos renais usando lasers para destruir as pedras nos rins ou na vesícula, tá? Sem precisar necessariamente ter que abrir a barriga para poder acessar esses órgãos. Então, tem muita aplicação boa, né? Questão da astronomia também. O laser ele é utilizado, nossa, em diversas situações. A internet, que permitiu o mundo todo estar conectado, tá? E a exploração de outros mundos, com o lançamento de sondas, como por exemplo nessa foto vocês podem ver uma sonda que está explorando o planeta Marte, certo? Então o homem hoje consegue pousar, fazer sondas pousarem em planetas, até em asteroides, né? Que são coisas muito menores do que planetas, né? Então, olha que nível nós estamos, né? E ainda nessa década está previsto para humanos morarem em Marte. Então vai uma missão com seres humanos que irão ficar lá em Marte, porque não se tem tecnologia para voltar. Eles só têm tecnologia para ir, para mandar. Então eles vão
se estabelecerem lá em Marte, né? Vão viver em câmaras, vão plantar para se alimentar e vão estudar o planeta e enviar informações para a Terra. E nós daqui da Terra vamos poder vê-los interagindo lá em Marte. Vai ser a maior revolução de todos os tempos. Se o homem conseguir mandar homens para explorar outros planetas, tá? Vai ser assim a maior revolução científica de todos os tempos. E isso está prestes a ocorrer. Bom, claro que, né, que existem muitas fronteiras no conhecimento. Aquele que diz que eu sei física, eu sei química, não. Você sabe um pouco de física, um pouco de química, um pouco de matemática, porque quando se trata no entendimento mais profundo, o buraco é mais embaixo. Então, quanto mais o homem ele está aprendendo, mais obstáculos, mais desafios, mais coisas a se descobrir estão aparecendo. Então, tem muita coisa aí, muita fronteira no conhecimento que precisa ser rompida e vai ser com o passar do tempo, tá? Mas saibam que a ciência ela é isso mesmo, é uma construção, né, contínua, tá bom? E para a gente finalizar, né, cabe a você dar a sua contribuição para novas descobertas e melhorar a sua compreensão acerca do universo que o cerca. Então, gente, vamos olhar para o universo, vamos olhar ao nosso redor, vamos questionar as coisas, né? Vamos questionar por que a gente consegue no smartphone falar, né, usando o WhatsApp com outra pessoa que está, sei lá, do outro lado do mundo, né? Vamos ter esse olhar, porque tem muita coisa interessante para a gente saber que nos cerca o tempo inteiro e muitas vezes a gente passa despercebido, né? Tá? Então, esse é o convite que eu faço a todos, a abrir a mente, abrir a consciência para o mundo natural, tá bom? Então, vamos encerrar da seguinte forma: a física é a ciência que se propõe a estudar desde o universo microscópico até o universo macroscópico, ou seja, planetas, galáxias, aglomerados de galáxias, estudar o universo como um todo, tá? Então, vejam que não é uma tarefa fácil. Por isso que ela é dividida em várias áreas, porque é muita coisa para se estudar. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos e até a segunda aula.